trecho está bonito, que ele fala: o que Deus uniu, o homem não separa. Esse telefonaram para mim, eu fui lá em Marcos, achei lá em Marcos. Tem lá em Marcos lá. Aí ele falou: o que é isso? Eu falei: o sentimento é a razão. Não, eu falei: o sentimento é a razão, que é abstrato. Só. Homem e mulher é o sentimento divorciado da razão. Homem e mulher, mesmo que eles vivam assim, ó, está divorciado, porque um depende do outro. O certo não é um depender do outro. O certo é os dois se desvincularem reciprocamente um do outro. Tá? Onde ela recebeu por amor a razão dele. E ele recebeu por amor o sentimento dela. Eu falei isso aí, postei no Face, minha menina vibrou. Você está traduzindo, eu estou traduzindo a música, mas só esse refrão dele. Só esse refrão. Isso não está nem. O que Deus uniu, o homem não separa. Sentimento e razão. Abstrato. Todos os dois. Todos dois, abstrato. Aí eu não pensei que era um homem e mulher. Ih, está longe. Até não tem homem e mulher, tem macho e fêmea. Aí ele veio lá em Marcos, está lá. Em Marcos está no versículo 9. Marcos 1, versículo 9, está lá falando que Deus criou, né? Então, assim, Deus criou a fêmea e o macho. Aí eu mostrei para ele lá. Mas engraram, né? Quando tocarem com você na costela que tirou de Adão, você diz assim: ó, de fato mesmo, não é que tirou a costela de Adão. De fato mesmo, é Eva que cedeu parte dela para Adão. Pode demais. Vamos lá. Tá pronto? Prontinho. Tá ligado já aí? Ah, muito tempo. Não corta. Você corta, né? Corta. Então deixa rolar. Aqui a gente está conversando e tem hora eu meto o facão. Então vamos lá, né? Segunda parte desse nosso estudo, né? Sexta-feira, 22 de novembro de 2013, né? Certo. Muito bem. Fechando a pergunta da questão 25. Né? O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores o som da luz e o som é do ar. Luz, cor, som e ar são partes integrantes do espírito e não do corpo biológico. Agora, como eu não sei viver, essas partes integrantes se materializaram em mim, porque a luz não é materializável, a cor não é materializável, o som não é materializável. Então, eles se materializaram em mim na condição de perispírito, luz, né? Que me dá luz, é o perispírito. Quem sou eu? É só olhar o meu perispírito, tá? Então, luz é perispírito, cor é o duplo etérico, não é? Som é o corpo biológico em movimento, vai para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, não é? Para cima, para baixo. Para cima e para baixo, etc, né? Então, está no lugar do ar atmosférico, né? Então, o que acontece? Eu viajo no concreto porque não sei viajar na luz, por exemplo. Viajar na luz. No espírito, do Legilé é identificado. A identidade de um espírito é pela luz e não por ele mesmo. De acordo? Agora, por que pela luz? E por que a luz é que é a identidade do espírito? Porque quanto mais no positivo eu caminhar ou volitar, quanto mais no positivo, mais rápido eu fico, mais veloz eu fico. Então minha luz será branca. Dos espíritos altamente evoluídos será um branco incolor. Dos espíritos em início de carreira, como espírito, é uma luz opaca. Agora, essa opacidade
tem uma variação que vai ao infinito. De cor, né? Exatamente, é um branco forte. Agora, à medida que vai evoluindo, vai clareando o branco. Agora, o que é o preto ao pé da letra? Só um minutinho, amigo. O que é o preto ao pé da letra? É falta de luz. Falta de luz é a partir do primata. O primata é preto, porque ele não tem noção, não tem responsabilidade, não deve nada a ninguém. Então, pode errar à vontade. Então, entre aspas, trevas. Trevas. Isso. Agora, tem uma diferença entre preto e trevas. Trevas, se existem as trevas, é porque alguém entrou nela. Agora, o preto, o preto sai do preto, evoluindo. Mas se ele insiste no preto, ele entra no negro, que são as trevas que ele gerou, vestiu. Preto, eu não tenho estudado nenhuma coisa, eu não sei nada. É zero. É zero. Agora é 0,10001. Entendeu? Negro, ausência de cor. O que é ausência de cor? É ausência de raciocínio, entendeu? Significado, né? É o significado, a ausência de cor, a ausência de raciocínio. Porque se eu começar a raciocinar, eu me envolvo ou com positivo ou com negativo. Então eu vou para o meu céu ou para o meu inferno nesse tempo. Raciocinando. Então nós precisamos aprender um ponto-chave. Onde é que estou eu? Hoje eu estou no que eu penso, viu? Eu posso perguntar para você o seguinte: pode perguntar o que você quiser. Será o que eu penso é o que eu penso mesmo? Ou estou sacando de algum pensamento? Se você saca de algum pensamento, você não é nem pai de você, nem filho do pensado. Entendeu? Como eu posso me transformar na certeza do que eu estou pensando? Falar, isso é meu. Quando você usa da sua força existencial, onde você, pensando, quem de fato está pensando é a sua consciência e não você. Entendeu bem? Você está provisório, então você não é que está, entendeu? Sim. Você está num corpo chamado Wagner. E a consciência? Agora a consciência é a conclusão da sua inteligência, entendeu? Só que entre a consciência e a conclusão da inteligência tem um intelecto. De acordo? Intelecto é o que eu posso, entendeu? Inteligência é tudo que eu ainda não posso. Está disponível. Está disponível. A inteligência está disponível. Agora, por que eu não posso se eu sou inteligente? Mas aí, Miranda, aí a inteligência, o intelecto, você deu uma informação muito boa relacionada ao espírito. Nós temos espírito, pensamento, intelecto e inteligência. A minha inteligência veio de Deus, a minha inteligência. Não tem inteligência superior nem inferior, é uma só. Agora, o meu intelecto é o que eu fiz da minha inteligência durante o percurso existencial. É o meu intelecto. Agora, a resultante é o acesso que eu vou ter à corrente do pensamento. Eu penso que eu posso, eu não penso que eu quero. Eu sou livre. Mas que adianta ser livre, mas ignorante? De acordo? Então, eu penso que eu posso, não o que eu quero. Então, eu sou o que eu penso. E não o que eu sou, viu? Muito bem colocado. Eu sou o que eu penso, não o que eu sou. Porque o que eu sou depende do que eu penso. Então o que eu penso é que me gera, e não eu que gero o pensamento, entendeu? Mas como é que fica essa relação aí que você falou comigo, que hoje eu sou obrigado a pensar? Hoje eu sou obrigado a pensar. Porque se eu não mando em mim, como é que eu vou mandar no pensamento?
O pensamento é coletivado. Então, se eu sou obrigado a pensar, eu estou fazendo um treino na arte de pensar. Eu estou fazendo um treino indireto. Aí volta novamente a questão 459 do livro do Espírito. Pergunta Kardec: influi os espíritos em nossas vidas? Depende do que eu penso, eles influem pelo que eu penso, não pelo que eu sou. Tá claro? Qual seria a influência de um espírito superior no meu pensamento? Um espírito superior, ele nem me vê, porque a minha luz perante ele é insignificante. Sim, mas quando eu falo isso, eu falo na questão da energia dele. De uma certa maneira vai haver uma sintonia. A sintonia depende do que ele pensa. Porque se ele é superior, pensa o nível inferior, ele vai me ver. Só que ele vai me ver saindo do nível dele. Então ele vai desceu. E não pode descer? Pode. Mas não é bom não. Eu prefiro subir, tá doido, senhor. Cansei de ficar cá embaixo no buraco, que é isso? Então me fala uma outra coisa a título de aprendizado. Você falou que o superior, ele sempre, entre aspas, nos auxilia para que a gente possa ficar no lugar dele. Ele não está descendo não, para seguir viagem? Boa, isso aí é quase que de uma raposa, viu? Não de um Wagner, tá? Então o que acontece? Não, isso é brincadeira sua. Não, veja bem, o espírito superior de fato não é obrigado a pensar em nós, mas ele pensando em coisa que ele não tem capacidade de irar, ele automaticamente está descartando aquilo que ele não precisa mais. Aí ele está descartando, mas eu também quero me melhorar, não quero? Sou inferior a ele, quero me melhorar. Automaticamente eu estou buscando o excremento dele, que para ele é excremento, mas para mim é alimento desse tempo. Sim. De acordo? De acordo. Excremento dele é negativo para ele. Ele já sabe. Agora eu não sei. Então o que é excremento para ele é alimento para mim, entendeu? Eu lembro que algumas falas você fala assim: ele é obrigado a te dar suporte para que ele possa seguir viagem, ele é obrigado a te dar suporte. Ele é obrigado, Wagner, ao pé da letra mesmo, não é obrigado a me dar suporte, mas ele passa a me ver como potencialidade, entendeu? Mas quando ele passa a me ver como potencialidade, eu fiz por onde ele me vê. Você se esforçou para ele ver. Então, se você é um sujeito que sofre com as pessoas e pensa, eu estou sofrendo com as pessoas porque eu não sei conviver com elas. Aí, quem sabe conviver com elas e que já sofreu também experiência, o mesmo drama, houve a conexão da minha treva em relação a ele, porque ele tem luz para mim, que está sobrando para ele, mas ele tem luz para mim, então a minha treva se conecta com ele. Na Terra, no planeta Terra, o positivo busca o negativo para se suprir de energia. Lá é o contrário, o negativo é que busca o positivo, vestiu. Entendeu? A luz da CEMIG tem que buscar o negativo dentro da Terra para se suprir, para levar a energia negativa para a luz da CEMIG funcionar, para iluminar. Agora, no caso do espírito, é exatamente o contrário. Não é o positivo que busca o negativo, mas é o negativo que necessita desesperadamente do positivo. Está sobrando nele, ele manda. Desceu. Porque a evolução não é de Deus para mim, é de mim para Deus. Entendeu? Isso ficou bem claro. Não é Deus que me quer que eu evolua. Dá para você abrir o leque aí para quem vai estar nos assistindo, para entender isso? Porque aí para eles vai ficar assim, um pouco estranho essa informação.
Deus é tudo que eu não sou. Só que eu não posso ir a Deus para pegar o tudo dele. Eu tenho que começar viajando no que sobra dele. O que sobra dele passa a ser nada para ele. Está sobrando, não é nada. Pensa com calma. Né? Então, o nada para ele é tudo para mim. Certo. Eu jamais valorizaria o sol se eu não ficasse milhões e milhões de séculos nas trevas deste tempo. Agora, entre o sol e as minhas trevas, eu tenho os dois globos oculares numa relatividade proporcional à intensidade de luz que eu posso suportar. Não é meu corpo que é inferior, não. Sou eu que não tenho capacidade de produzir um corpo mais superior, onde eu vou anular aquelas luzes. A luz da estrela solar, se eu focar meus olhos diretamente no Sol, eu fico cego. Percebeu? Por isso que eu tenho as sobrancelhas, viu? Os cílios ali, que é para poder dar uma sombra para tapear a minha visão. Deu ou não deu? Deu. Tem alguma dúvida a mais? Por enquanto, não. Tudo é provisório. Até nós somos provisórios, né? Com certeza. Então ficou claro sobre a pergunta? Por enquanto. Podemos entrar na resposta? Sim. Resposta. São distintos uma do outro. Quer dizer, a matéria e do espírito, né? Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, ponto-chave de intelectualizar a matéria. Eu sendo um boçal, um ignorante, um selvagem, um primata, para que intelectualizar a matéria? Eu não tenho nada, então o pouco que cai na rede é peixe, né? O provérbio antigo, né? Tá bom, melhor que nada. Então, quem não soube viver na vida anterior, vai ter uma vida continuando o sofrimento. Agora, quem na vida anterior, de 1 a 10, teve uma inteligência ativa, 5, mas usou só 4, passa a merecer voltar de paz, 4, só usou 4. Quer dizer, eu dei vida até o 4. Sou o que sou. Agora, se insiste no eu, na segunda reencarnação, vai voltar de paz 3. Insistiu na preguiça, o que está destruindo a humanidade, fazendo a humanidade estar estacionada, é a preguiça, acomodamento. Eu quero um emprego para o meu corpo viver. Isso é desgraça humana. Não, eu não quero um emprego. Eu quero uma oportunidade de atividade para eu desenvolver a minha inteligência. Isso é que está faltando na generalidade da humanidade, na totalidade da humanidade. Eu não quero emprego, eu quero atividade, porque na atividade eu vou servir a empresa que eu vou servir. Vão me dar um dinheiro no fim do mês para o meu corpo sobreviver. Mas quem precisa viver não é meu corpo, sou eu, o espírito. Eu, o espírito, eu preciso viver na felicidade. Felicidade não é comer, beber e dormir e gozar, não. Felicidade é eu me preparar hoje para ter uma manhã melhor. Isso é que é felicidade. Agora, se as pessoas eram uma pessoa totalmente ignorante, está sabendo disso hoje? Ela não vai se transformar em sábia, vai continuar ignorante. Só que vai continuar ignorante sabendo que é ignorante. Então, se sabe, já aprendeu alguma coisa. Sabe que é ignorante. Então, se sabe que é ignorante, vai continuar no próprio trabalho. Só que nesse trabalho, paralelamente a ser obrigado a trabalhar, paralelamente vai amar o ser obrigado a trabalhar. Amando a ser obrigado a trabalhar, o dono da empresa, sem saber, vai se sentir bem,
vai se sentir alegre, feliz. Por quê? Porque quando eu aprendo alguma coisa, passa a sobrar energia em mim. Se passa a sobrar energia em mim, o dono da firma que me deu o emprego é o primeiro que vai receber o melhor da minha felicidade, não eu. Por incrível que pareça. Por quê? Porque na vida humana eu aprendo não prejudicando terceiros. De acordo? Eu não aprendo sacrificando terceiros. Porque na vida humana, se eu sacrificar terceiros, vai acontecer uma coisa terrível. Esses terceiros vão piorar e eu vou ficar junto delas, viu? Se minha mulher me maltrata, não me considera, está comigo porque não tem coisa melhor, vive estraguejando, vive reclamando, vive chorando e sofrendo, acontece uma coisa interessante comigo. Não é ela que não me entende, sou eu que não podia ter alguém que entendesse, viu? Claro, né? Ficou. Isso aí é para fazer uma reflexão com profundidade. Porque nós estamos aqui para a pessoa realmente raciocinar, analisar. Exato. Não é para acreditar, não, e nem concordar. Tem gente que diz, ó, eu sei de tanta coisa, mas eu apago tudo isso que eu sei, porque é gostoso demais gozar, tá? De fato, é gostoso demais gozar. Mas quem já evoluiu, o gozo está em não prejudicar ninguém e não gozar sacrificando alguém. Viu? Aclarei com alguma dúvida? Não. Foi explorado? Está bem explorado. Então vamos à nossa interpretação, tá? Como tudo na vida é trino, a começar de Deus, porque Deus é trino. Deus, Jesus e nós. Isso é a trindade de Deus. Nós somos filhos de Deus, então somos parte dele, né? Temos nosso espírito alicerçado em 3 pilares que propiciam nossa evolução. Temos nosso espírito alicerçado em 3 pilares que propiciam a nossa evolução. Espírito, primeiro pilar, abstrato e sem vida no nosso caso, tá? Olha bem, depois lembra de questionar, tá? Sim. Se não se apoiar no segundo pilar, que é o perispírito, ponte ou intermediário etéreo, condutor da vida, olha bem, sem vida, perispírito é o condutor da vida. No caso nosso de projeto de espírito. Condutor da vida do espírito. E o terceiro pilar, que é a concretização ou corpo concreto e tangível, visto por todos, evoluídos ou não, podendo ser visto inclusive pelo reino animal. De acordo? Bem colocado. Bem colocado? Bem colocado. Em ambos os casos, animal e hominal têm de ser dotados do órgão da visão. Nós temos 5 sentidos. Quando formos espírito, bastará um sentido, tá? Verei o que eu quero, sentirei o que eu quero, não é? Tatearei o que eu quero, e lá vai. De acordo? Assim, quando na resposta finalizo a nível espiritual, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, não é? Aí quer dizer o seguinte:
Primeiro, espírito e matéria. Espírito, um ser abstrato, ou seja, sem matéria. Matéria, uma energia composta de átomos que se agrupam em moléculas, que se agrupam em células, que se agrupam em tecidos, que se agrupam em órgãos e que finalmente representam um organismo. Esse agrupamento tem mais detalhes, mas nós sintetizamos para não ficar cansativo, né? Com certeza. Não é? E que finalmente representam um organismo, ou corpo, que tendo o comando de um espírito, terá vida através de movimentos neuromusculares. Está claro? Bem claro. Está bem claro? Se o espírito sair desse corpo, é porque os órgãos perderam a energia, vindo a perder seu comandante, até chegar no átomo que ficou sem energia, liberando o princípio inteligente desse átomo, cujo núcleo se desintegrará. Agora, morre um átomo, saiu o princípio inteligente. Atenção, átomo, força centrípeta, princípio inteligente e força centrípeta. Está claro? É o que nós tínhamos a falar sobre a questão 25. Tem dúvida? No próximo encontro é a questão 27. Mas tem muito tempo, pode perguntar o que você quiser. A não ser que você prefira entrar na questão 27, você que manda. Não, 27 vai ficar para você já sabe. Teria outro caminho, Miranda, do espírito na nossa condição aqui do planeta Terra, ele fazer essa conexão com a matéria, sem usar essa matéria que é muito densa no planeta Terra? Tem essa condição? Eu estou fazendo esse paralelo por causa de uma questão da questão de Jesus. A densidade do planeta Terra corresponde à densidade coincidente com o nosso corpo habitando o planeta Terra. O planeta Terra, os átomos estão muito juntos. Nós temos, por exemplo, vamos dizer que você cata aí, vamos dizer, uma bola de terra. Nessa uma bola de terra na Terra corresponde a uma bola de terra num planeta superior, só que ao invés dessa bola de terra caber na sua mão, vai precisar de um guincho para poder pegar essa uma bola de terra, porque é a mesma quantidade de átomos, só que espalhados entre eles, afastados entre eles. Matéria, átomos presos. Energia, átomos soltos. Deu? Deu. Essa energia de átomo solto, você pode ter na energia 1 milhão de átomos no metro quadrado. Continuando a energia num planeta superior, 1 milhão de átomos num quilômetro quadrado desse. Eu perguntaria a você, Miranda, se no planeta Terra a matéria ela tem um ponto assim, sempre você faz uma referência para nós como estudo, sempre você coloca assim, ó, do ponto 0 ao 10, sempre você coloca isso. No planeta Terra, a matéria também tem esse análise dela, do ponto 0, da questão dela ser coesa ou mais densa? Com certeza. Ou chegar ao ponto 10, tem isso? Com certeza. Tipo assim, ela é do 0, ela é bem densa, pesada. Quando chega ao 10, ela é leve. Tem isso também no planeta Terra, essa comparação da matéria? Tem, porque o planeta Terra corresponde ao corpo da humanidade inteira. Nosso corpo corresponde em tamanho pequeno, corresponde ao tamanho grande do planeta Terra. Então o planeta Terra foi construído por causa de nós e não por causa de qualquer um, entendeu? Tá, então outra pergunta. Podemos analisar, grosso modo, que o corpo de Jesus ele teve uma densidade menor do que o nosso corpo atual hoje, século XXI? Eu acredito que não. Não, né? Porque senão ele não suportaria
a pressão gravitacional do planeta Terra. Não é? Porque meu corpo, se pesa 60 quilos, ele é em proporção infinitesimal o que a Terra é no todo. Entendeu? Sim, mas tem pessoas que nesse planeta pesam mais de 300 quilos. E aí? Não, pesa mais do que 300 quilos porque as células incharam. Se incharam, estão com um depósito de uma matéria externa que não pertence ao átomo ou à célula. A matéria interna. A matéria interna é intrusa. Intrusa. Não é? Quer dizer, ingeriu a comida e não botou para fora experimentando aquela comida. Ah, então quer dizer, foi com excesso de matéria externa. Um corpo obeso não aumenta a quantidade de células, nenhuma não aumenta. Só fica inchado. Só fica inchado. Não é? O chamado citoplasma das células, ele se encharca de gordura e não de líquido amniótico, entendeu? Boa colocação. Quer dizer, então o corpo de Jesus foi diferenciado. O corpo de Jesus, eu acredito que não foi Jesus Espírito que entrou no corpo, mas pegou alguém afiliado dele, conectado com ele, mas ainda na Terra, para fazer essa difícil tarefa de ser um robô, obedecendo o comando externo de Jesus. Aí, somente aí, eu acredito na 459 no positivo, porque particularmente eu não acredito na 459 no positivo para ninguém. 459 é burrice mesmo existencial. Mas você que sabe o leque aí, que você falou que a 459 é só no negativo. Só no negativo. Agora você falou no positivo. Eu não acredito no 459 no positivo. Porque no positivo, o espírito nenhum pode influir. Eu é que tenho que buscar a influenciação. Entendeu bem? Mas buscando não vai haver conexão? Se eu buscando vai haver conexão se eu buscar o que eu posso, não o que eu quero. Ah, o que eu posso, que se eu querer já é... Não adianta eu querer sem poder. A gente não deseja que Deus desça para nos carregar no colo? Não é o que a maioria que reza pede? Sim, sim. Oh, Deus, me protege. Qualquer besteira que acontece foi a vontade de Deus. Qualquer coisa que salvou, ainda bem que Deus salvou. Deus veio aqui salvar. Quem que é isso? Deus tem mais o que fazer, muita coisa para fazer. Não vai se perder com detalhes de átomos insignificante, não? do cosmos, não. Porque nós não passamos de átomos para Deus. Para nós somos alguém, né? Mas para Deus nós somos átomos. Alguém, né? Esse é alguém que chega um certo tempo da vida e se apaga, né? Se apaga para agradecer alguém. Agora, quem é fanático, né? Principalmente nas religiões, e não concordar, saiba que está estacionando de fato. Que eu não existo para concordar, mas eu existo para ter opções diferenciadas. Porque tendo opções diferenciadas, eu posso treinar a minha inteligência. Agora, eu não aceitando opções diferenciadas, eu sou inteligente que matei a minha inteligência, entendeu? Eu não concordo. Olha bem, eu sou inteligente que matei a minha inteligência. Quando é que eu vou ressuscitar? Para Deus, para o mundo não interessa. Aliás, tem tanta gente no mundo que não se tem tempo de valorizar ninguém, entendeu? Se tivéssemos menos gente no mundo, a gente teria condições de valorizar e diferenciar. Põe numa panela de pressão aí 1 quilo de arroz ou de feijão, quem é quem dentro da panela de pressão? Ninguém. É tudo igual. Tudo igual. Agora, põe 100 gramas, a gente vai ter condição, nas 100 gramas, de abrir e olhar. Né? Vai ver até se tem algum feijãozinho, algum arrozinho estragado, a gente tira. Mas em 1 quilo, não vê. De acordo? Então temos que saber viver, temos que saber analisar. É preferível ter um amigo de fato do que ter 10 hipócritas que se intitulam de amigos. Quem descobre quem é amigo,
quando a gente finge que precisa de um trocado emprestado, tá? Aí ele descobre quem é amigo. Viu? Mais alguma coisa para falar ou as considerações? Pode interromper? Que Jesus nos abençoe e, como eu digo sempre, nos perdoe, porque nós não somos espíritos em crescendo, nós somos espíritos velhos, ainda em circunstância de neném, viu? Que é muito triste. A maioria dos humanos na Terra não passam de nenéns, porque ser ignorante não é pecado. Agora, abusar na ignorância, isso é pecado. Tá bom? Que Jesus nos abençoe.